Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer reencontrá-los depois de um dia de ausência, né? Eu não os vi no dia de ontem, isso me faz falta. É um momento bom quando a gente passa junto. Vamos voltar aqui, nós vamos falar hoje de filosofia, uma disciplina legal para nós. E antes de falar de filosofia, eu quero fazer um pedido para vocês, uma pergunta. Tem alguém que tá utilizando celular para assistir a aula? Eu tô. Vinho? Eu tô também. Nai. Ok. Seguinte, eu fiz uma atividade ontem. Eu fiz uma atividade ontem com o pessoal do primeiro período. Tá, perfeito. Eu fiz uma atividade com o pessoal do primeiro período e eu gostaria de testar com vocês também hoje, entendeu? E para me fazer esse teste, eu preciso que vocês quem está usando o celular é um pouquinho mais complicado, eu sei, mas que pegasse e baixasse um aplicativo, ele chama Kahoot. Eu vou mandar para vocês aí o link. Kahoot, tá? O link para baixar para quem tem Android. Esse aqui, ó. Deixa eu copiar aqui. Para quem tem Android, esse link que eu mandei para vocês já vai direto do Play Google. No final da aula, eu quero fazer... uma forma da gente dar uma descontraída, para dar uma relaxada, por assim dizer, e a gente também ver se a gente está conseguindo fixar um pouco da matéria, tá? Na aula passada, se eu não estou enganado, nós andamos até a parte do... começamos a tratar sobre Sócrates, nós falamos sobre... Nossa, que Aristóteles. Nós mencionamos sobre Sócrates ter escrito. Eu acho que nós paramos na Foronese. Vou abrir a tela, e aí quem puder me dar um help para confirmar isso aí. Então, material nosso que nós utilizamos na última aula, nós falamos do período cosmológico, essa imagenzinha aqui nós mencionamos, né, a questão do sofista, do que falava o sofista, qual era a arte sofista, nós passamos, o fato de não ter nada sei, a essência das coisas, a diferença entre opinião e conceito, mencionamos também. Falamos do Sócrates, que ele teve que lidar com a cicuta, que o mesmo erro continua, distanciamento do Platão. Cris, pelo que eu notei aqui, está falando sobre alma apetitiva. Alma apetitiva, não. A questão do baixo ventre. Né? Qual página, Cristiano? Esse aqui, ó. Qual página? Qual slide? Slide 33, Tá bom? Então, exatamente aonde eu marquei, né? A questão da alma lógica, alma irracível, alma apetitiva, né? Que é o baixo ventre, os instintos, né? Os desejos, né? Que normalmente são ligados aí ao povão, né? Na figura dos artesãos, dos comerciantes, do povo. E aí vem aqueles aspectos, né? Que continuam dentro da filosofia. A potência da alma, né? A psique humana, ela vai se vincular ao modo de vida, né? A forma como nós vamos levar. Então, por exemplo, nós temos a parte da logística da alma, que vai passar a representar o que diferencia o ser humano de outros seres. O que é isso? Por que nós nos achamos melhores do que um animal? Porque nós pensamos, porque nós somos racionais, porque nós temos criticidade, porque nós desenvolvemos técnicas para facilitar a nossa vida. Né? Se a gente levar em consideração que os animais não fazem isso, que os animais só se alimentam daquilo que está disponível,
mas o homem desenvolveu a técnica da agricultura. Então, se o homem desenvolveu a técnica da agricultura, se o homem consegue produzir um excedente, né, se o homem consegue produzir mais do que, né, ele vai consumir, ele consegue produzir em escala, o homem é superior. Né? Então, a parte da logística, a diferença do ser humano para outros animais. A parte logística da alma passa a representar a imortalidade do ser. Né? A nossa alma é imortal. O nosso corpo é perene, permanece. Essa ideia da alma permanente, a alma imortal, ela está adstrita à nossa vida. Não interessa se você é cristão, não interessa se você é agnóstico, se você é espírita, se você é católico, evangélico, não interessa. Se você é budista, se você é islâmico, judeu, você sabe que a sua alma ela vai continuar, você vai ter um julgamento, né, um julgamento. Para os gregos, né, na figura aí do Sócrates, do Platão, que a gente está mencionando, a alma ela é cíclica. A alma, a pessoa quando morre, a alma dela permanece, passa por um processo de purificação e depois retorna à vida, né? Então, a parte da logística da alma, ela vai representar a questão da imortalidade. Deixa eu liberar os coleguinhas que estão adentrando aí. Ah, Tainara chegou, Lelê. Tainara apareceu hoje. Então, assim, a parte da logística da alma passa a representar o que há de mais excelente no homem, que se faz assemelhar aos deuses. Né? A nossa alma é o bem mais valioso. Né? A alma logística, a logística, é a hegemonia diante de outras partes da alma humana. Aí você tem a separação, né? A logística, você tem a logística capaz de reflexão, que eles chamam de dianoia, né? Noia, a opinião, a doxa, e a imaginação, a fantasia. Né? Então, isso traz, olha, né, a fantasia, a imaginação, a gente tem muito isso latente. E nós temos a alma logística capaz da razão, a nous, que nada mais é aquilo que vai nos permitir acessar, seja por meio da contemplação, as ideias que somente os deuses são acessíveis. Hoje, essa nous, poderíamos fazer um paralelo e levá-la para a ciência, né? Porque hoje nós temos a questão da experimentação. A ciência hoje que leva o conhecimento humano. Lá na Grécia Antiga, assim como no Egito e tudo mais, boa parte dos estudos, eles eram feitos por meio da contemplação. Então, a pessoa parava, ela contemplava o que? O tempo. Ela ficava olhando para o nada. E ao olhar para o nada, ela tinha um delay, ela tinha uma percepção, alguma coisa acontecia. Por exemplo, se a maçã caía, opa, peraí, leis de Newton, lei da física, né? Por que essa maçã caiu? Uma gravidade, a Terra vai estar puxando, né? Como é que eu vou construir? Qual que é o cateto quadrado da hipotenusa? Como é que eu vou construir? Peraí, é um triângulo equilátero, um triângulo isósceles? Como é que eu faço? A questão do Pitágoras, né? A parte da lógica matemática, a razão matemática, toda ela foi desenvolvida através de contemplação, olhando a natureza, vendo como a coisa ela se desenvolvia, né? Então, assim, nesse momento, o homem se igualava aos deuses. O homem, ele se equiparava à divindade. Isso chega aos dias de hoje, que muitos acreditam que são Deus. Né? Então, assim, nós temos alguns aspectos. E a ciência, pessoal, ela só é possível do certo, eterno e imutável. O que seria isso? Somente as ideias. O que é certo, eterno e imutável? Ideia. Né? As ideias, para o Platão, elas são certas, eternas e imutáveis, tendo em vista que o que mais se conhece é incerto, perecível e imutável. O meu corpo ele é mutável, ele é perecível. A minha vida é perecível, ela é incerta, ela é mutável. Agora, a ideia não. A ideia fica. Né? Se a gente for parar para pensar, qual que é a ideia, quando você fala de uma ideia de revolução, de luta por seus ideais, se você perguntar uma pessoa que é mais social, ela vai virar e falar assim, não, a luta é o quê? A luta é o exemplo, as ideias de Che Guevara, né? Che Guevara é um exemplo
aí a ideia dele, a ideia de militância, a ideia de guerrilha, de se buscar, se você for pegar aí, você vai trazer para a cristã, né, para a fé, as ideias de Jesus Cristo permaneceram. Né? Você tem as ideias permanecem, as ideias são imutáveis. Os homens podem mudar a forma de se apropriar da ideia, é uma coisa, mas a ideia ela é imutável. A ideia é certa, o sujeito ele menciona, ele tem um ideal e isso é constante. Tá? Somente a alma logística ela é capaz da ciência. Nós falamos ali há pouco. Né? Essa ciência que eles chamam o quê? Episteme. A episteme, como que o Platão ele vai se referir, ela deriva de uma contemplação das ideias perfeitas, né? Das ideias imutáveis, que o filósofo praticava. O filósofo era aquele que iria desenvolver tudo. Todos os estudos eram realizados, eram desenvolvidos pelo filósofo. E aí a gente destaca o quê? Que a opinião ela não é uma ciência, né? A opinião é algo entre o ser e o não ser, uma vez que não se estabelece, por meio da opinião, as bases de um conhecimento sólido e sustentável, né? Então, por isso que a gente tem visto, por exemplo, a questão de críticas ao presidente, por exemplo, a conduta da presidência da República, no caso aí do coronavírus, é porque a opinião dele, independente se ela está certa ou errada, tá? A opinião dele, ela está ligada ao quê? Ao dever ser, como deveria praticar. E aí as pessoas para bater falam assim, opa, peraí, mas é a opinião sua. A ciência, a Organização Mundial de Saúde, todo mundo está falando diferente, vamos isolar, vamos fazer quarentena. Né? Você está fazendo isso. É uma opinião, você está indo contra os dados científicos. Né? O pessoal está buscando o quê? É o aspecto do saber. A concepção que nós temos é o quê? Que o saber, né, que o ser e o não ser, ele advém de um conhecimento mais profundo, e não apenas de uma mera opinião, né, a expressão de uma vontade ou de um entendimento sobre determinada coisa. E aí, esse saber, essa ciência, essa alma, esse conhecimento, essa ideia, ela vai permanecer, tá? Ela vai se manter e ela vai se perpetuar. E aí a gente ultrapassa essa situação da virtude, né? Desculpa, virtude eu li agora. Essa situação do ser enquanto em ser pleno, né? No caso da alma, e a gente recai sobre a virtude e os vícios, que nos opa, alguém chegou? Que nos remete o Rodrigo aparecendo aí, que nos remete àquela situação do corpo, que foi o último tópico que nós mencionamos na aula, que seria a questão da lasciva, né? No caso, hoje eu estou todo estrambelhado com meus rascunhos aqui. Nós temos a questão da lasciva. Vamos voltar aqui que é mais fácil. A lasciva, né, que seria a alma apetitiva. Hoje eu estou danado. Jesus Cristo, Maria e José. Nós temos aqui a questão, nós nos remetemos, quando nós falamos de virtude, nós nos voltamos à alma apetitiva, a alma irracível e a alma logística, né? Então, por que a questão do vício e das virtudes, elas estão adstritas a essas três, essa tripartição da nossa alma? Porque cada uma delas vai exercer uma função, né? E se nós nos deixarmos conduzir por uma delas, nós podemos nos conduzir a um vício. Por exemplo, eu não estou falando com criança, então eu posso falar isso. O sexo. O sexo é algo bom, é algo natural. O sexo é algo essencial para a procriação, para a manutenção da espécie. Todo mundo sabe disso. Então, quando eu me deixo ser dominado pela minha alma apetitiva,
quando eu me deixo ser dominado pela minha alma apetitiva, né? Ou seja, olha lá, o meu baixo ventre é o quê? Os meus instintos, os meus desejos sexuais, eu gero uma questão de o quê? De vício. Né? Eu gero uma situação de doença, que pode, inclusive, degradar. Não sei se vocês já viram, tem um filme que trata disso, chama Ninfomaníaca. São 2 partes. Alguém pode ver esse filme com um aspecto de filme erótico, mas ali, se a pessoa ela vê a essência, a filosofia que está sendo apresentada, o filme ele trata da decadência da pessoa por conta do vício, por ter Como que é deixado... o nome do filme? Ninfomaníaca. Do vício, por ter deixado a sua alma apetitiva ela conduzir. E aí você tem a mesma coisa. O homem, quando o homem ele tem virtude, né, o arete, nós vamos ver ali daqui a pouco, é quando ele tem a sua excelência, quando ele controla, quando ele tem ordem, quando ele tem equilíbrio, quando ele tem proporcionalidade. Você, para poder ser virtuoso, você tem que saber equilibrar, você tem que conseguir equilibrar todos esses aspectos da sua alma. Né? Então, olha só, eu até brinquei aqui, né? A virtude, a prática do bem, o vício, a prática do mal. Podemos dizer sim. A pessoa toma uma cerveja, não causa mal nenhum. Você beber uma cerveja, tomar um vinho, sair num barzinho, não causa mal nenhum. Agora, a pessoa que se deixa levar pelo álcool, a pessoa que se deixa levar pela vida, e a vida mundana que as pessoas falam, e se esquecem das suas obrigações ou deixam de cumprir as suas obrigações, aí sim nós temos uma situação do quê? Uma questão de vício, né? Que precisa ser trabalhada. Então, cada parte da alma humana, igual eu acabei de falar, ela exerce uma função, e essas funções elas vão estar o quê? Delimitadas, sincronizadas e direcionadas para o seu fim, que são a causa da ordem e da coordenação da atividade humana, tá? As diversas faculdades humanas, elas estão dotadas de aptidão para a virtude, que é o arete, que eu mencionei. Uma vez que a virtude é uma excelência, uma capacidade ou faculdade humana suscetível de ser desenvolvida e aprimorada. E aí nós podemos pensar o quê? Que o virtuosismo platônico, né, lá do Platão, tem a ver com o domínio das tendências irracíveis e concupiscíveis humanas, tudo com vista à supremacia da alma racional. Ou seja, eu não posso ser levado pela emoção e eu não posso ser levado pelo meu libido, né, pela minha alma irracível, pela minha vontade. Eu tenho que ser dominado apenas pela minha razão. Eu tenho que ser racional. Eu tenho que pensar. Eu tenho que ponderar. Eu tenho que ser o quê? Eu tenho que ser uma pessoa limitada, proporcional. Eu tenho que ser uma pessoa controlada, que tem que suas ações elas são medidas dentro do quê? Ação e resultado, consequência. Eu tenho que mudar tudo. A ideia da virtude, né, platônica seria essa, né? Nós podemos dizer aí a virtude que significa o quê? O controle, ordem, equilíbrio. E será boa a conduta que se afinizar, ou seja, que se ligar aos ditames da razão, ou seja, aos ditames, aquilo que a razão ela nos busca. Então, a alma irracível, né, ela vai se... A alma conscupiente, né, foi o termo difícil de falar que estava ali em cima, ela submete os comandos elas não se submetem aos homens do comando de uma alma racional, né? Se nós controlarmos, ou seja, se a nossa alma racional ela for soberana, aí sim eu vou ter uma vida pautada na razão, e aí eu vou ter uma vida pautada de virtuosidades. Dentro desse mesmo aspecto, eu tenho a harmonia. Uma vez dominados instintos ferozes, o descontrole sexual, a fúria dos sentimentos, surge como consequência natural, permitindo ao que a alma fluir da bem-aventurança dos prazeres espirituais e intelectuais. Quando a ideia lá, para eles, por exemplo, porque está ligado muito à questão, né, o povo, eles viam a população mais pobre, a população
menos instruída, elas eram mais voltadas para os seus apetites sexuais ou pelos seus apetites da carne, da comida, em busca de riqueza, né? Então, assim, o apetite de adquirir bens, a ideia que a gente fala muito da alma irracível, né? Esse controle sexual também, ele pode ser visto hoje, nos dias contemporâneos, como controle do consumo, tá? Como controle do consumo. A pessoa, ela flui, às vezes ela não tem uma satisfação orgânica, ela tem uma satisfação de aquisição de bens, tá? E aí você pega esse ponto, né, em relação à harmonia, e aí você verifica que a ética ela vai se originar da alma racional. A ética que deflui, ou seja, que sai da alma irracional, é exatamente a de estabelecer este controle e esse equilíbrio entre as partes da alma, de modo que todo se administre com força racional e não epidémica ou irracível, ou seja, a ética ela leva quando você pensa. Ontem eu fiz um trabalho na Formas Processuais e Solução de Conflito com os meninos. Eu posso passar o link para vocês depois, para vocês verem. No final da aula, se alguém me lembra, que aí eu passo. Você tinha uma situação de conduta ética na solução de um negócio. A pessoa, quando ela é ética, ela é racional, ela pondera, ela visualiza as consequências que aquilo ali pode acontecer, ela mensura a sua ação a um resultado, tá? E aí você tem o quê? Que o vício, diferente, né, o vício, ao contrário da virtude, está onde reina o quê? O caos entre as partes da alma, né? Ou seja, implanta um desgoverno, né? Predomina, né, o quê? Predomina normalmente as partes inferiores, em detrimento da alma racional. Isto porque, ora vai mandar o peito, né? Que é a questão do sentimento, você vai se deixar levar pelas suas emoções, e horas vão se... Com essas emoções você entra aqui, o ódio, rancor, inveja, ganância, etc, etc, etc. E ora você vai estar ligado também à paixão do baixo ventre, né? Que é ligado ao que? A gula, à sexualidade, ao consumismo, né? Você tem as vaidades, então você consegue buscar ali. Então, buscar a virtude é afastar do que é tipicamente valorizado pelos homens, que é o que mais ainda o mantém ligado ao corpo e ao mundo terreno. E procurar o que é valorizado pelos deuses, o que é mais distante do corpo e do mundo terreno. Tem alguém pedindo para entrar aqui? Tem, não? Estou sentindo falta aqui, pessoal. Tainara não apareceu ainda. Tá aí, professor. Tainara, tá? Tá aí, conector. Tainara, é a Thalita, desculpa. Desculpa. É a Tainara, porque a Tainara veio hoje. A Thalita, que estava vindo outro dia. O Rodrigo... O outro Rodrigo Melo deve estar trabalhando, né? E só o Emerson entrou aí. Então, seguinte, vamos voltar lá. Estou vendo, tentando acompanhar vocês aqui. Então, vocês conseguem perceber que quando nós falamos de excesso, é que nós percebemos os desequilíbrios. Então, quando você pega da filosofia grega lá, o que os filósofos, né, nessa figura aí, o Platão, o Sócrates, depois o Aristóteles, o que eles vão trabalhar é o seguinte: olha, você tem que ser conduzido pelo seu intelecto, você tem que ser conduzido pela sua razão. A sua cabeça, ela está acima de tudo por uma coisa lógica. Ela que tem que mandar. Sim, há aspectos que a emoção, o coração, ele vai designar, mas para você avaliar se você deve ou não agir com essa emoção, você tem a razão. Então você vai ponderar. E por último, vem a questão do quê? Dos seus apetites, né? Do baixo ventre, vem os seus apetites. A parte que normalmente vai te levar para o buraco é de baixo, né? O que normalmente vai te levar a uma situação negativa é a questão do baixo ventre, que não vai fazer com que você pense, que você reflita, não é isso? Tá? Então, assim, o homem, sim, ele deve buscar o quê? Ele deve buscar identificar com o que há de melhor e mais excelente.
devem buscar inspiração nas faculdades, no pensamento, né, nas razões que vão lhe aproximar dos deuses, né, os mais excelentes seres, e não os animais. Por que ele faz essa comparação? Se um animal, você pega aí um cachorro, você pega qualquer outro animal, se ele tiver no período sexual dele, né, no cio, que a gente chama cio, o cachorro vai manter relação com a mãe, vai manter relação com a irmã, ele vai manter relação com a prima, né, partindo do preceito que você tem uma linhagem, tá? Que você vai ter uma linhagem. O que ele está querendo dizer é exatamente isso. Peraí, você tem que ter um controle, você não pode fazer isso. Né? Você tem, ó, vamos lá, você vai ter relação com a pessoa. Lembrar que lá na Grécia não tinha essa ideia de monogamia como nós temos hoje, não, tá? Era muito comum, inclusive, a ocorrência de orgias em oferenda ao deus Baco. Tá? Agora eu tenho que lembrar o nome do Baco. Baco é... Baco ou Dionísio? O Dionísio. Acho que é Dionísio. Que é o deus do vinho, que é o deus da fertilidade. Então, assim, Baco não é o Hermes, não? Não, Hermes é da sabedoria, da mensagem. Eu estou falando aqui a questão da... Porque o que eu citei é o fato dos gregos terem... Só que aí você tem os mesmos deuses gregos, são os deuses romanos, eles mudaram os nomes. Deixa eu só conferir aqui. Tá por dentro, hein, Noé? Isso mesmo. O deus Dionísio, tá? Dionísio, grego. Que depois ele vai ser transformado em deus Baco. E Baco vem de bacanal, viu? E aí, assim, o deus Dionísio, que era da fertilidade, tá ok? Então, a alma, a gente tem que buscar. A gente tem que buscar ser o quê? Ser excelente. A gente não pode se equiparar ao animal. Então, a gente tem que ter o controle. A alma que valoriza a mundanidade acaba por construir em torno de si uma questão de corporalidade. Ela possui o peso das carnes humanas e não a leveza característica dos deuses. Né? A gente coloca assim que os princípios, os principais ensinamentos do Sócrates, que o Platão vai erigir no seu sistema, ele está ligado ao quê? Aos aspectos. Primeiro ponto, os desejos de um filósofo não têm por objeto o corpo, e que, ao contrário, trabalha para afastar dele, dentro do possível, a fim de se ocupar apenas do quê? Da sua alma. Né? O trabalho do filósofo, o quê? Ele consiste em se ocupar mais particularmente com os demais homens, em afastar sua alma do contato com o corpo. Está no livro do Platão, chama Fédon, quando ele transcreve dos ensinamentos do Sócrates. Né? Então, assim, ele está falando o quê? Ele está dizendo que nós precisamos nos afastar, nós temos que controlar esses instintos lascivos, essas vontades que nós possuímos, que normalmente é o que nos leva a um processo de degradação, tá? Aí vai nos levar a um processo de degradação. O homem, né, ele sacrifica-se pela causa da verdade. Sacrificar-se pela causa da verdade significa abandonar os desejos do corpo e fazer da alma o fulcro, o início da condução, né, da conduta em si e por si. Aquele ponto, né? Ao que deve visar o homem para sua ética se fortalecer. O homem deve visar o quê, Marcelo, para a ética dele fortalecer, Marcelo? Marcelo? Elioenai? O homem deve visar o quê para sua ética fortalecer? A vida equilibrada, uma vida com a alma virtuosa. Sim. Ele deve, isso que você queria ouvir? Ele deve visar o quê? Ao aprimoramento da alma, daquela sua parte que determina o ser, a parte que mais faz o homem semelhante aos deuses, a razão. Exatamente isso aí, né? Nós temos que pensar, nós temos que refletir. O corpo, ele nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de sustentá-lo, tá? E as enfermidades, elas perturbam nossa investigação. Olha o ponto. O corpo nos oferece 1000 obstáculos pelas necessidades. E as enfermidades perturbam nossa investigação. Em primeiro lugar, nos enche de amores, de desejos, de receios de 1000 ilusões e de toda classe de tolices. De modo que nada é mais certo
do que aquilo que se diz corretamente, que o corpo nunca nos conduz a algum pensamento sensato. O que ele está dizendo aqui? Se eu me deixar levar pelo meu instinto sexual, eu nunca vou pensar. O apetite sexual, ele vai nos conduzir. Enquanto estivermos nessa vida, não nos aproximaremos da verdade, a não ser afastando-nos do corpo e tendo relação com ele apenas o estritamente necessário, sem deixar que nos atinja com sua corrupção natural e conservando-nos puros de todas as suas imundícies, até que os deuses venham nos libertar. Deus aí é a razão, tá? Dessa forma, livres da loucura do corpo, conversaremos, como é correto, com homens que usufruirão a mesma liberdade. E conheceremos por nós mesmos a essência das coisas, e talvez a verdade não seja mais do que isso. Isso aí é um pedaço do texto, do pedaço do livro de Fédon, né, que o Platão, ele transcreve aquilo que Sócrates, ele ensinou. Né? Então, a gente falou nas aulas passadas que o Sócrates não escreveu, ele ensinou, e depois o seu discípulo Platão, ele cria a sistematização, ele sistematiza, ou seja, ele escreve, ele codifica, né, ele codifica os textos do Sócrates, as ideias do Sócrates. Então, adotado o modo vivente virtuoso, o homem tem os deuses a seu favor. Então, assim, se eu adoto o modo de viver com a virtuosidade, qual que é a virtuosidade? Com o uso da razão, a ideia é que os deuses eles vão ser a meu favor. Ao pessoal que gosta aí da igreja, não estou querendo fazer crítica não, hein? Lembra disso. Não parece com nós, não? Com os ensinamentos que a igreja nos prega? Olha, você tem que viver com retidão. Você não pode pecar. O pecado, ele te corrompe. Você tem que ser virtuoso, você tem que estar na graça. Então você tem que evitar o pecado. Você tem que fugir do pecado. Olha, as ideias são as mesmas. As mesmas. O modo vivente virtuoso, o homem tem os deuses a seu favor, ou seja, não pecar, né, o que os religiosos falariam, não pecar nos leva ao quê? Nos levam a ter uma vida mais próxima de Deus. Ou seja, trata-se de um sacrifício que tem as suas compensações, sobretudo tendo-se em vista o quê? O justo e o injusto, bons, maus, virtuosos, viciosos, que se submetem-se ao quê? Ao julgamento dos deuses. Ao julgamento dos deuses. E se a justiça humana é impune para recriminar condutas, e se a ética humana é insuficiente para controlar os desregramentos humanos, existe o quê? A continuidade da vida para provar que os que se desigualam dos demais pela virtude terão suas recompensas. E os que se desigualam dos demais pelo vício terão suas punições. Olha aí, né? O julgamento eterno. Tudo que nós tratamos hoje está lá, advém lá da filosofia. Advém lá da Grécia Antiga. Né? Caso contrário, se assim não fosse, ensina Sócrates, que grande benefício seria a morte, opaca e escura. Preenche de trevas o silêncio, pois aquele que erra apagaria todos os vícios e atrocidades. Então, a ideia do julgamento, a ideia de uma punição, a ideia de se ter que prestar contas a alguém, ela aparece lá na antiguidade com Sócrates como um reflexo. Espera aí, para que eu vou ser correto? Para que eu vou ser probo? Para que eu vou ser bom? Porque se depois que eu morrer tudo acabar, se depois que eu morrer apenas sou a escuridão, ou seja, se eu fechei os olhos, acabou, se eu não tenho valores, se não tenho alma, se eu não tenho uma vida pregressa, uma vida depois, peraí, qual a razão disso? Então ele aponta que a mecânica da justiça está para apontar algo que vai além da vida, além da morte. O Sócrates ele fala o quê? Existe tudo. Existe tudo. Ao menos uma coisa em que seria justo que todos vós refletisseis. Se a alma é de fato imortal, se faz necessário que zelemos pela alma, por ela.
não só durante o tempo presente, que denominamos viver, mas ao longo de todo o tempo, pois seria grave perigo não se preocupar com ela. Suponhamos que a morte seja apenas uma completa dissolução de tudo, ou seja, acaba com tudo. Que maravilhosa aventura estaria, então, reservada para os maus, que se veriam libertos do seu corpo, de sua alma, de sua própria maldade. Mas, em verdade, uma vez que se tenha demonstrado que a alma é imortal, não haverá escapatória possível para ela em face de seus males, exceto que se torne melhor e mais sábia. Tá? Então, sim, a alma comedida e a alma sábia, ela segue o quê? Ela segue seu guia de livre e espontânea vontade. Né? Ela não desconhece a sorte que a espera, mas aquela que está presa a seu corpo pelas paixões, ela permanece muito tempo ligada a ele e a este mundo visível. E só depois de haver resistido e sofrido muito, é arrastada à força pelo gênio que lhe foi designado. Olha os pontos. Vocês estão conseguindo... vou continuar, porque o texto continua, mas vocês estão conseguindo perceber tudo aquilo que nos é ensinado dentro da nossa religião cristã? Estamos. Sim. Não muda nada, tá vendo? Sim. Quando chega... Isso é do livro de Fedon. Quando chega a esta reunião de todas as almas, ou seja, julgamento final, se ela é impura, se está maculada por algum assassinato ou qualquer outro crime terrível, todas as outras almas fogem de sua presença e lhe demonstram horror. Não encontra nem companheiro, nem guia, e vaga pelo completo abandono, até que, após um certo tempo, a necessidade arrasta até o lugar que merece. É o que a gente chama o quê? Que a gente chama de... Você tem um Purgatório. Purgatório e inferno. Purgatório. Ah, valeu. Tinha sumido a palavra na minha cabeça. Obrigado, Alva. Mas aquela alma que passou sua vida no comedimento e na pureza tem os próprios deuses por companheiros e guias e ocupará o lugar que lhe é destinado, já que lá há lugares maravilhosos e diferentes da terra. E não é o que imaginam aqueles que têm o hábito de fazer descrições, como já ouviu algumas. Então, assim, olha o aspecto, né? Olha o aspecto que a gente consegue perceber. Na verdade, não houve criação. Né? Se a gente parar para pensar, o aspecto filosófico, ele permanece. Ele continua. É óbvio, eu tenho a minha fé. Maravilha, siga a sua fé. Não é errado. Não é errado. Muito pelo contrário, ela é ótima. Ela é ótima. O que você tem que saber é o quê? Você tem que saber que você tem que ser crítico. Que você tem que ser racional. Que você tem que ser moderado. Você não pode acreditar em tudo aquilo que te falam. E não é porque falam para você fazer que você tem que fazer, e não é porque falam para você não fazer que você não pode fazer. Né? Desde os princípios, acho interessante essa ponderação, que tudo tem que haver o quê? Um equilíbrio. Tem que haver uma harmonia. A vida ela tem que ser harmônica. Eu gosto muito de música eletrônica. E aí você tem uma música que ela fala assim, play hard, work hard. Na verdade é work hard, play hard. Ou seja, trabalhe duro, divirta-se de forma dura, divirta-se intensamente. Nós temos que viver a nossa vida com intensidade. Nós temos que viver a nossa vida com intensidade, mas com consciência, com moderação. A intensidade não significa que eu não possa viver de forma plena. Eu tenho que ponderar as minhas ações para saber as consequências. Tá? E essa parte ela é interessante, porque para justificar essa parte filosófica, nós temos o mito de Er, que é o idealismo ético. Né? O mito de Er. Eu passei o mito de Er para vocês lerem lá no APS, não passei? Passou. Então, vocês viram lá no mito de Er, que é a história o quê? A história do guerreiro que ressurge, né? Ele morre, ele vai ao além,
ele se depara com várias portas, uma porta que o leva ao paraíso e uma porta que o leva ao inferno. E aí ele vê as almas sofrendo, que a gente chamaria o purgatório, as almas pecaminosas indo para a área de tortura, que é o inferno, e as almas virtuosas indo para a área de redenção, que seria o céu. E isso, o mito de Er, ou a história de Er, ela nos é apresentada pelo Platão nos textos A República e as Leis, né? E aí o platonismo, ele vai primar o quê? Pelo idealismo e não pelo realismo, ou seja, aquilo que é ideal. Você tem que caminhar de forma paulatina o quê? De forma paulatina a maturidade, mais realista. Você tem que perceber, por exemplo, a necessidade de prática, de vida, adequando a questão não cosmológica, né? Não cosmo, não Deus, mas a vida diária, a vida do ser humano. Tanto é que ele escreve sobre a república, a res pública, né? Ou que seja a coisa pública, a vida em sociedade. Ele começa a falar da vida em comunidade, né? Dos preceitos da democracia, dos valores, né? Ele começa a apresentar, o Rodrigo chegou, ele começa a nos apresentar esses elementos, né, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Porque isso aí é o núcleo da teoria, ela repousa na noção da ideia, do eidos, que penetra, inclusive, o entendimento que seja o bem supremo do homem. Aí volta lá atrás, a ideia, ela permanece. O eidos, por distanciada dos mais vulgares desejos e tendências humanas realizáveis, inscreve-se, portanto, no quadro das especulações humanas, mas jamais das realizações humanas. A ideia, ela normalmente ela não é concretizada. A ideia é aquele insight, aquela coisa que você cria, que você tem, um ideal, né, que normalmente você não prova. Por exemplo, a questão hoje tem um monte de cientista aí estudando o seguinte: o mundo é paralelo, né, as dobras do universo. Né, por exemplo, onde que veio isso? Veio lá do Einstein. Einstein morreu na década de 60, se eu não me engano, 50, 60. Só que até hoje, 60 anos depois, você continua com as ideias dele. Né? Você pega aí o Newton, você pega Pitágoras, você pega os matemáticos que são lá do século XVI, XVII, alguns, né, antes mesmo do cristianismo, antes de Cristo. Qual que é a discussão hoje que nós temos? Nós temos uma discussão hoje do quê? Thomas Smith, o liberalismo, né, a questão do liberalismo econômico, Karl Marx e Engels, o socialismo utópico. Isso é ideia. A ideia não é atingível. Nenhum país vai conseguir praticar o socialismo utópico. Nenhum país vai conseguir praticar o liberalismo econômico pleno. Nenhum. A prova disso é agora. A situação que nós nos encontramos é a prova disso. Eu não consigo ser um país liberal econômico, ou seja, estritamente capitalista. O povo fazer por si, o Estado vai ter que vir fazer para alguém em um determinado momento. Para quem está acompanhando aí, ontem, por exemplo, estava vendo a entrevista. Obviamente eu não via ao vivo, porque era no horário da aula. Eu vi de madrugada. Estava vendo a entrevista do Mandetta. Estava lá na mesa o Moro, o Mandetta, o ministro da Economia, lá, o Paulo Guedes, o general que é da Casa Civil, Santos, né? E o pessoal estava dando entrevista coletiva lá, e o Mandetta virou e falou assim: olha, nós compramos um monte de insumos da China, porque nós, o mundo, concentramos toda a produção na China. E o seguinte, tá agora, a gente já comprou, a gente já está lá, está com dinheiro para pagar, eles já faturaram, já deram ok. Só que está chegando os outros países, aí leia-se Estados Unidos, e está pagando a multa que eles teriam que pagar para a gente pelo descumprimento, está pagando o valor do produto que a gente iria pagar, e está pagando além, ou seja, está dobrando 4, 5 a 10 vezes o valor da venda.
Mas o Estado tem que fazer. Os Estados Unidos não é o país mais capitalista. Espera aí, ele está comprando para poder ceder. Ceder para os hospitais, ceder para a população. Espera aí. Cadê o social? Mas está fazendo social, então, hein? É social, isso é um aspecto social. Ele está dando, o Estado está assumindo a obrigação. Está vendo que a questão da ideia, a ideia ela não é plena, ela não é atingível. Ela se inscreve num quadro de especulação. Ela não se enquadra num quadro de realização. Por isso, a ideia é um bem supremo, porque ela não pode ser atingida pelo homem. E ela não pode ser realizada concretamente, você pode se aproximar. Eu gosto muito do Cazuza. Ele colocava, tem uma música dele, Ideologia, eu quero uma para viver. Né? Tem uma música dele, Ideologia, ele fala, né? Meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. Né? Ideologia, eu quero uma para viver, ou seja, a ideia é aquilo que me leva, eu não vou atingir, eu não vou obter, não vou conseguir, mas é aquilo que me leva a continuar no meu caminho, dentro da minha retidão, dentro do meu objetivo, dentro da minha racionalidade. Enfim, a ideia do bem, ela está a governar todo o cosmos, né? O cosmos, os elementos. Ela representa o quê? A grande prioridade do sistema de ideias concebidos por Platão. Ou seja, a ideia ela ultrapassa as ideias de ética e de virtude. Ela se liga ao quê? Diretamente à ideia de conhecimento, como algo é necessário. Né? O platonismo, no caso, o Platão, né? Ele não nega o Sócrates, mas ele faz o quê? Ele faz um alicerce que o conhecimento ele deriva do quê? Do mundo ideal, ou seja, das condutas humanas. Né? E é por essa remissência, por essa relação Sócrates-Platão, é que se pode recuperar o quê? As ideias que estão latentes na alma humana, mas que foram o quê? Esquecidas pela passagem da alma de sua condição no Hades para a Terra. Pessoal, eu estou continuando, eu estou falando, hoje estou falando bastante, como é normal, como é natural. Chegaram agora alguns colegas. Por favor, Marcelo, quem quer, replica para os colegas aí o link. Baixa para mim o Kahoot no seu celular, eu vou mandar depois um link para vocês. Quem tá no computador, se quiser, quem está no computador, não quiser baixar no celular, não tem problema, dá para usar no computador. Mas é legal se você tiver com ele no celular, porque eu vou fazer umas perguntas e respostas, e você vai me responder pelo Kahoot. É um quiz, para a gente ver aí como é que a gente está de informação, tá? Então, assim, voltando lá à nossa aula. Recuperar o conhecimento, né, que está atrelado o quê? Às essências. Recuperar o conhecimento latente na alma humana é reacender as labaredas de vidas precedentes, ou seja, é você buscar os valores, é você buscar as ideias, né, daquelas pessoas que já passaram e você vai manter vivas, uma vez que dessas vivências anteriores se podem extrair os conceitos primordiais já aprendidos e efetivamente adquiridos pela alma. A ideia que ele dá para nós é o seguinte, olha, você não vai ter que passar no purgatório? Então, sem dúvida, você vai ter que passar pelo purgatório e depois você vai voltar a viver. Então, é cíclico. A Dalva, né, a ideia lá do Sócrates, a ideia do Platão, a ideia dos filósofos é o seguinte, a sua alma continua com você. O que muda é o seu corpo. O que muda é a sua carcaça. A alma, ela é contínua. A alma, ela permanece. Né? A alma, ela permanece, ela continua. Tá? E aí vem aquele ponto, olha, por remissência, que se podem recuperar as ideias, ou seja, que estão latentes na alma humana, mas que foram esquecidas pela passagem da alma de sua condição no Hades. Para quem não sabe, Hades é o inferno. A analogia do Hades, do Deus, seria o Lúcifer nosso. É o Deus que controla o inferno, a vida, a morte, a punição, o purgatório, né? Tá? Então, olha os aspectos que nos são apresentados, né?
Então, assim, olha, os valores que são adquiridos pela alma humana. Então, assim, recuperar o conhecimento da alma humana é reacender as labaredas, ou seja, recuperar aquilo. Depois que nós voltamos para a nossa vida, nós temos valores, a gente traz conosco alguns valores, algumas essências. Então, ou seja, se a gente buscar, se a gente conseguisse pegar o que o Platão escreveu sobre os sofistas, sobre o Sócrates e as suas ideias, nós teríamos uma coisa chamada período socrático, né? O que seria esse período socrático? A filosofia, ela se voltaria às questões humanas, por isso humanismo. Então, questões humanas, humanismo. No plano de ação, dos comportamentos, das ideias, das crenças, dos valores, e, portanto, se preocupa com as questões morais e políticas. Do ponto de vista da filosofia, é confiança no pensamento ou no homem como um ser racional, capaz de conhecer a si mesmo e, portanto, capaz de reflexão. Ou seja, reflexão é a volta que o pensamento faz sobre si mesmo para conhecer-se, ou seja, reflexão é consciência. Como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem? Só um ponto aqui da consciência. Lembra aquela frase lá, ó? Conhece-te a si mesmo, né? Conhecer a si mesmo. Primeiro conhecer a si para depois conhecer as outras coisas. Olha só, como se trata de conhecer a capacidade de conhecimento do homem. A preocupação se volta ao quê? Para estabelecer procedimentos que nos garantam encontrar a verdade. Ou seja, o pensamento, ele oferece caminhos próprios, né? Critérios próprios e meios próprios para o saber, para o conhecimento. O que é verdadeiro e como alcançar, né? E tudo que nós investigamos. Então, assim, o conhecimento nos leva a essa posição. A filosofia, ela está voltada para a definição das virtudes morais, das virtudes políticas, tendo como objeto central o quê? A investigação da moral e a da política, né? Da moral e da política, das ideias e práticas que norteiam o comportamento dos seres humanos, tanto como indivíduos quanto como cidadãos. Então, a filosofia ela vai estudar a vida humana, ela estuda tudo. É a ciência que pega tudo, que abraça todo o contexto, toda a humanidade. Cabe à filosofia o quê? Encontrar a definição, o conceito, a essência dessa virtude, né, que vai além da variedade das opiniões, além das multiplicidades de opiniões contrárias, diferentes. A filosofia ela busca o quê? Valores como justiça. Ela busca o quê? Ela busca... Opa, parei no... Deixa aqui. Ela busca valores enquanto justiça, coragem, amizade, piedade, amor, beleza, temperança, prudência, e assim vai. Quando nós falamos do que é justo e injusto, nós sabemos, nós temos um valor. Quando nós falamos de coragem, nós temos um valor, a gente sabe o que é um ato de coragem. Quando você fala de amizade, você sabe quem é realmente seu amigo. Você pode falar que todo mundo é seu amigo, mas você sabe de fato quem é seu amigo. Amigos são poucos, você tem muitos colegas, poucos amigos. Né? A questão da piedade, do perdão, isso vai construir o quê? Os ideais do sábio, do verdadeiro cidadão. Porque o cidadão ele tem que saber trabalhar com isso, ele tem que conviver, ele convive em sociedade. É feita, então, o quê? Uma separação radical entre a opinião e a imagem das coisas. E aí ela é trazida para o nosso órgão dos sentidos, os nossos hábitos, as nossas tradições, os nossos interesses. E do outro lado está o quê? As ideias. A opinião e as imagens estão aqui. As ideias estão ali. As ideias não se comunicam. As ideias se referem ao quê? À essência íntima, invisível, verdadeira das coisas. Quem é o Marcelo? Só o Marcelo sabe. Quem é a Elio Enai? Só a Elio Enai sabe. Quem é a Tainara? Só a Tainara sabe. Quem é a Taislane? Só a Taislane sabe. Nem o marido, nem o namorado, nem a esposa, nem ninguém. É só você sabe quem você é. É algo que está lá dentro, que você não consegue necessariamente externar. E se você externar, você não externa 100%. Ela não é plena. Você não consegue se abrir completamente. Né? Só pode ser alcançada pelo pensamento puro, que afasta todo o lado sensorial, os hábitos recebidos, os preconceitos, as opiniões. Isso tudo é afastado. A reflexão
E o trabalho do pensamento são tomados como uma quê? Purificação intelectual. E permite ao espírito humano conhecer a verdade invisível, imutável, universal e necessária. A opinião, as percepções e imagens são consideradas falsas, mentirosas, mutáveis, inconsistentes, contraditórias, devem ser o que? Abandonadas, para que o pensamento siga o seu caminho próprio do conhecimento verdadeiro. Você tem que buscar a verdade, né? A verdade é engraçado, fala assim, ó, a verdade, encontreis a verdade, pratiqueis a verdade te liberta. Olha a mesma coisa aqui, ó. A verdade vos libertará. Né? A verdade vos libertará. Olha que legal. Tá aqui, ó. Para quem gosta aí do Bolsonaro, que é a fala que ele usa muito, né? Tirou lá da Bíblia. Olha aí. Aspecto filosófico. A diferença entre o sofista, que o sofista é o quê? É aquele que tinha a arte da oratória. Aí, Marcelo. Tinha a arte da oratória, tinha a arte da persuasão, e do outro lado, né, o Sócrates e o Platão, é que é dada pelo fato do sofista aceitar a validade das opiniões, né, as percepções sensoriais, porque ele quer persuadir. O sofista, ele quer entrar na mente, ele quer fazer com que a outra pessoa compra, né, por meio dos seus argumentos de persuasão, as suas ideias. Não importando se essas ideias são certas ou erradas, ele quer prevalecer. Já o Sócrates e o Platão, não. O Sócrates e o Platão, ele considera a opinião e as percepções ou imagens das coisas como fonte de erro, uma mentira, uma falsidade. Né? É uma forma imperfeita de conhecimento. Ou seja, você tem que se interiorizar, você tem que conhecer você primeiro, você tem que buscar a essência, você tem que buscar os valores, para depois você poder expressar, para depois você poder refletir. E isso é interessante, porque ele traz, dentro desse aspecto, o texto do mito da caverna, que está para vocês também no APS. Né? Esse mito da caverna, vocês leram o mito da caverna lá? Tem alguém que não leu o mito da caverna? Cri, 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 cri. Eu li. Ó, só 2? Eu não li, não. Ah, você não leu, não, né? Lerei. Eu li, professor. Ah, graças ao bom dia. Olha só. Tem no YouTube? Tem vídeo? Não, eu mandei no APS. Está na APS, Galo. Sim, mas não acho no YouTube, não. Vídeo, historinha. Acha muito. Olha só. Não estou aguentando ler mais, não. Eu leio desde 7 horas da manhã. Nossa. Pessoal, olha só. Então eu vou fazer rapidinho aqui. Não é grande, não. O mito da caverna. É pequenininho? Essa imagem ela vai representar. Olha só. Imaginemos uma caverna subterrânea, onde, desde a infância, geração após geração, os seres humanos estão aprisionados. Suas pernas e seus pescoços estão algemados. Estão algemados, olha aqui, ó, estão algemados. De tal modo que são forçados a permanecer no mesmo lugar e olhar apenas para frente, não podendo girar a cabeça, nem para trás, nem para os lados. A entrada na caverna permite que alguma luz exterior ali penetre, de modo que se possa, na semi-obscuridade, enxergar o que se passa no interior. A luz que ali entra provém de uma imensa e alta fogueira externa. Entre ela e os prisioneiros no exterior, portanto, há um caminho ascendente, ao longo do qual foi erguida uma mureta. Como se fosse a parte fronteira de um palco de marionetes. Ao longo dessa mureta-palco, homens transportam estatuetas de todo tipo, com figuras de seres humanos, animais, todas as coisas. Por causa da luz da fogueira e da posição ocupada por ela, os prisioneiros enxergam na parede, no fundo da caverna, a sombra das estatuetas transportadas, mas sem poderem ver as próprias estatuetas, nem os homens que as transportam. Como jamais viram outra coisa, os prisioneiros imaginam que as sombras vistas são as próprias coisas. Ou seja, não podem saber que são sombras.
nem podem saber que são imagens, estatuetas de coisas. Nem que há outros seres humanos reais fora da caverna. Também não podem saber que enxergam, porque há a fogueira e a luz no exterior. E imaginam que toda luminosidade possível é a que reina na caverna. O que aconteceria, indaga Platão, se alguém libertasse os prisioneiros? Que faria os prisioneiros libertados? Em primeiro lugar, olharia toda a caverna, veria os outros seres humanos, a mureta, as estatuetas e a fogueira. Embora dolorido pelos anos de imobilidade, começaria a caminhar, dirigindo-se à entrada da caverna, e deparando com o caminho ascendente, nele adentraria. No primeiro momento, ficaria completamente cego, pois a fogueira, na verdade, é a luz do sol, e ele ficaria inteiramente ofuscado por ela. Depois, acostumando-se com a claridade, veria os homens que transportam as estatuetas e, prosseguindo no caminho, enxergaria as próprias coisas, descobrindo que durante toda a sua vida não vira senão sombras de imagens, as sombras das estatuetas projetadas no fundo da caverna, e que somente agora está contemplando a própria realidade. Libertado e conhecedor do mundo, o prisioneiro regressaria à caverna, ficaria desnorteado pela escuridão, contaria aos outros o que viu e tentaria libertá-los. O que lhe aconteceria nesse retorno? Os demais prisioneiros zombariam dele, não acreditariam em suas palavras, e se não conseguissem silenciá-lo com suas caçoadas, tentariam fazendo, espancando. E se mesmo assim ele teimasse em afirmar o que viu e os convidasse a sair da caverna, certamente acabariam por matá-lo. Mas, quem sabe, alguns poderiam ouvi-lo, e contra a vontade dos demais, também decidissem sair da caverna rumo à realidade. O que é a caverna? O que é a caverna? O que é a caverna? Eu pergunto para vocês, o que é a caverna? É o mundo que é colocado para a gente. O mundo em que vivenciamos. Que sombras... A forma que ele é colocado para a gente. Que sombras das estatuetas são essas? É a forma como os materiais e sensoriais que nós sentimos. Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo. O que é a luz exterior ao sol? A luz da verdade. O que é o mundo exterior? O mundo das ideias perfeitas ou da verdadeira realidade. Qual o instrumento que liberta o filósofo e com o qual ele deseja libertar os outros prisioneiros? A dialética, a oratória, a fala. O que é a visão do mundo real iluminado? A filosofia. Por que os prisioneiros zombam, espancam e matam o filósofo? Nesse caso aí de zombar, matar, o Platão ele está se referindo o quê? A prisão, a condenação e a morte do quê? Do Sócrates. E por que eles matam? Porque imaginam que o mundo sensível é o mundo real e o único mundo verdadeiro. Então, olha só. Dentro desse aspecto, nós temos... E você tem o mito do Er. Eu mandei para vocês, eu não vou ler o mito de Er, aí vocês vão ser obrigados a ler o mito de Er.